Amados, eu gostaria que vocês aí de casa pudessem abrir no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11, dos versos 11 ao 14, tá? Que vocês possam acompanhar essa palavra para que vocês possam compreender o que Deus tem para falar ao nosso coração. Diz o seguinte: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amados, a palavra de Jesus ela é muito clara e objetiva, né, quando ele nos fala aqui sobre a questão de que nesses últimos dias, né, nós haveríamos muitos falsos profetas que se levantariam. Essa palavra aqui, Jesus ele falava aos profetas, né? Mais ou menos eu acredito que há 2000 anos atrás ou mais. E perceba que aqui tem dois pontos que me chamou a atenção, foi a questão de advertência, né, e perseverança. O que eu entendo por isso? Quando Jesus quando ele pregava aos discípulos, ele já estava advertindo dos tempos futuros, que seriam esses, né, a quais nós estamos vivenciando. No verso 11, Jesus ele fala claramente, né, sobre a questão do surgimento dos falsos profetas. Lá no verso 2, ele ressalta que o amor esfriará. No verso 13, ele fala sobre perseverar até o fim, e será o quê? Salvo. No versos 14, ele fala sobre o reino dele, né, que seria pregado a todas as nações antes do cumprimento dos fins. Ou seja, Jesus ele já estava nos advertindo para os tempos difíceis que nós existiríamos, né, que na realidade é o que nós estamos vivenciando. Ontem eu falava em uma igreja aqui local da minha cidade sobre a questão da presença do Espírito. Então, o que eu entendo, né, com relação a essa palavra? Que por mais que tudo isso, o cumprimento da palavra de Jesus, seja claro e verdadeiro, nós devemos perseverar, nós devemos conter a presença do Espírito Santo, porque a única coisa que vai nos livrar dos falsos profetas, dos enganadores, de um evangelho que não vai confrontar o nosso pecado, vai ser a ausência do Espírito Santo. Mas a partir do momento que nós estivermos perseverando, consistentes na palavra, buscando, jejuando, lendo constantemente, falando com o Senhor, esses falsos profetas, ele não vai ser possível nos enganar, porque nós estaremos com a palavra do Senhor. E a nossa perseverança até o grande dia, ele vai se prolongar. Então, meus amados, vocês que estão me ouvindo, é tempo de nós buscarmos a Deus. Não dá mais tempo para a gente ficar perdendo tempo com coisas que vai tirar nossa atenção. É tempo da presença do Espírito se fazer constantemente em nossas vidas. Hoje pode ser o nosso último dia, daqui a pouco pode ser que ao desligar eu não esteja mais aqui, vocês não estejam mais aí. E aí é o que eu costumo falar, é o de repente de Deus. Não há mais tempo para que a gente perca-se com coisas que não vêm agradar ao Senhor. Nós precisamos perseverar todos os dias. A palavra é clara. O Senhor ele já nos adverte há muitos e milhões de anos. O relógio do Senhor ele está acelerado, ele não é o relógio humano. Então, não há mais tempo. Aonde vocês estiverem me ouvindo, né? Não conheço a vida de vocês, não sei do que vocês estão passando, mas uma coisa é certa. Tudo e toda solução que vocês precisam é Jesus. Nós devemos todos os dias buscar a presença do Senhor, nós devemos todos os dias clamar pela presença do Senhor, porque com a presença de Deus, com o clamor que Jesus vai estar em nossas vidas, nós vamos conseguir nos livrar dos falsos profetas, nós vamos conseguir ter comunhão, intimidade com Deus, porque é isso que o Espírito Santo quer. Ele quer fazer morada nas nossas vidas, ele quer fazer-se presente nas nossas casas, mas para isso há preciso ter o quê? Uma perseverança, uma constância, e essa constância ela só vem por meio da palavra de Jesus. Amados, você que tem a oportunidade de me ouvir,
converse com Cristo. Faça a sua autoanálise. Jesus, aonde eu preciso mudar? O que o Senhor quer de mim? Para aqueles que são cristãos, se autoanalise todos os dias. O que eu estou pregando? Por meio da minha fala, por meio do meu comportamento, aonde eu estou indo? Será que eu estou dando testemunho de um bom servo? Será que eu estou agradando ao reino do Senhor? Será que a forma como eu me comporto não estou desviando pessoas? E para você que ainda não aceitou a Jesus, não olhe para os defeitos humanos, olhe para Cristo, porque o alvo é Ele. Você busque. E como que busca, irmão Arlene? Pela oração, pela perseverança. Assim como muitos de nós, todos nós, né, temos um amigo pessoal, mas a gente precisa fazer desse amigo Jesus, porque ele conhece as nossas dores, ele conhece as nossas angústias, ele sabe o que é melhor para mim e para vocês. Por meio da palavra que nós somos libertos, é por meio da palavra que a gente alcança o reino do Senhor, é por meio da palavra que a gente vai ser alimentado todos os dias. Se nós deixarmos de fazer uma alimentação, da qual a gente tem uma rotina, né, de 3 vezes, café da manhã, almoço, janta, e enfim, se nós deixarmos de se alimentar, o nosso estômago, o nosso organismo, ele vai sentir falta. Da mesma forma é a nossa alma. Quando nós nos alimentamos de Cristo constantemente, no momento que a gente deixa de buscar, a gente sente falta. A gente precisa buscar. É tempo de buscar, tá? Então, vocês busquem constantemente, porque Jesus está voltando. Eu era criança, né? Eu ouvi isso, uma pessoa falar assim, mas aí eu era criança e Jesus já vinha voltando. Exatamente, eu também fui criança, eu cresci ouvindo que Jesus ia voltar, mas olhe só os cumprimentos. Olha o país da Nigéria como está. Irmãos em Cristo morreram por amor a esse evangelho. Então, Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo. Daqui a pouco a gente não vai mais estar aqui, primeiro que nós não somos daqui, nós estamos de passagem. Eu costumo dizer, né, na realidade, os crentes, né, a gente costuma falar, nós não somos da terra, e algumas pessoas que não são cristãs, né, meio que rir com isso, e é engraçado falar, mas de verdade, nós não somos daqui, nós estamos passando por aqui. A nossa morada é a morada celestial, ela é a morada com Cristo. Mas para que nós possamos cumprir o que Cristo está dizendo, né, com a questão de ser salvo, nós precisamos perseverar. Ele ensinou isso aos discípulos, para que os discípulos ensinassem ao seu povo, e o mesmo Cristo que ensinou há mais de 2000 anos atrás é o mesmo de ontem e hoje que vai ser eternamente. É o mesmo que está nos ensinando desde a fundação do tempo. É o mesmo Cristo. O desejo dele é que nenhuma alma se perca, mas é preciso que eu e vocês façam a nossa parte. Nós precisamos buscar. Nós não vamos herdar o reino do céu da forma como a gente vive. E é preciso uma autoanálise, analisar a si mesmo. O que eu estou fazendo? Será que a minha vida ela está condizente com aquilo que Cristo prega? Não é difícil viver um evangelho. Não é impossível. Pode sim ter nossas complicações, porque é natural. Jesus falou também que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se nós estivermos com Cristo, tudo é possível. Tudo é possível, nada fica difícil quando a gente está na nossa caminhada com Jesus. Mas nós precisamos ouvir, deixar os nossos ouvidos espirituais, né, abertos para o que Cristo vai falar, olhar para dentro de si, se autoanalisar, o que é que eu estou fazendo. Você que aí é a igreja, começar de fato, plantar o verdadeiro amor, nós precisamos urgentemente voltar ao primeiro amor. As profecias estão sendo pregadas, Jesus está falando por meio da internet, Jesus está falando por meio das rádios, Jesus está falando por meio de palavras, Jesus está falando, ele fala constantemente, porque o desejo do Senhor é que eu e vocês todos, aonde vocês estiverem me ouvindo, que vocês sejam salvos, porque ele morreu na cruz do Calvário para que nós possamos ser salvos. É inadmissível nós aceitarmos a Cristo, não nos alimentarmos da palavra. É inadmissível nós não querermos conhecer esse Deus que é pregado, porque nós, sem ele, nós não herdaremos o reino do céu. Nós precisamos, e aí eu quero deixar essa reflexão para você que é cristão, se alimente constantemente da palavra, busque, evangelize, faça o ID do Senhor. Não pode ser por meio da rádio, pode ser por meio do WhatsApp.
Faça. Hoje nós temos o acesso muito gigante à rede social para poder pregar o evangelho. Nós podemos usar a nossa boca, nós devemos ter canal de bênção na terra. Evangelize o seu vizinho, evangelize os seus familiares, pregue o amor. O amor é esse, o amor que Jesus pregou. Mas um amor que corrige, um amor que conserta, um amor que você está pronto para ajudar o seu próximo. Não adianta mais a gente ficar só apenas nas quatro paredes, pregando apenas para um grupo específico. É preciso expandir o evangelho. Pessoas estão morrendo por amor ao evangelho. E aí eu faço essa auto-reflexão. Será que eu e você seríamos capazes de passar o que o país da Nigéria passou por amor a Cristo? É uma auto-reflexão. E eu me pergunto todos os dias. Jesus, será que de fato eu morreria? E aí eu faço essa autoanálise para mim mesmo. E aí eu confronto vocês a fazerem para si. Porque eu preciso. Se a gente fala de unção, nós precisamos viver aquilo que a gente fala. Então, eu quero deixar aqui essa palavra para vocês que estão me ouvindo, vocês que já são cristãos, se alimentem cada vez mais, preguem o evangelho. Não é mais tempo de perder com coisas que está desviando do verdadeiro evangelho. É preciso um confronto. O mundo ele está de cabeça para baixo. Precisa ser confrontado. É preciso ter coragem para falar que o pecado ele leva ao inferno. Não tem como a gente normalizar determinados pecados, porque a gente precisa mostrar biblicamente. Mas há uma diferença de confronto espiritual, né, para aquele confronto de briga. Olha só, quando você confronta dentro da palavra, o Espírito Santo ele corrige. Da mesma forma, a pessoa que está ouvindo, ela sente o amor. Não é um confronto de você querer mostrar que você é o certo e a pessoa é errada. Vai para a palavra, porque nenhum de nós, seres humanos, não estamos certos. A palavra do Senhor é a única verdade que existe. E para você que ainda não aceitaram a Jesus, aceite, procure uma igreja, vão ao culto, procurem, porque é tempo. Jesus está voltando, não há mais tempo para que a gente perca com coisas que a gente acha que é normal ou que nós estamos corretos. Ainda há tempo, e o seu tempo pode ser hoje, pode não ser amanhã. Então, é tempo, igreja, é tempo de se levantar, é tempo de clamar o nome do Senhor. Então, eu quero deixar aqui a minha reflexão. Jesus está voltando, ele ama a sua vida e ele quer te ver, né, servindo a ele em espírito e em verdade. Amém?